todos, a todas e todos. Meu nome é Samia Campos, minha orientadora é a professora Andresa Smith e o tema da minha pesquisa é a Proteção Internacional dos Refugiados. O presente projeto de pesquisa realizou um estudo acerca do direito internacional dos refugiados. Por ele se configurar uma importante rede de proteção da pessoa humana, desde a Segunda Guerra Mundial até os dias atuais, que os fluxos de refugiados têm atingido níveis alarmantes. Objetivou-se analisar os fluxos migratórios atuais, especialmente aqueles configurados pelas agências internacionais como sendo vinculados à situação de refúgio, estudar no âmbito da ONU os tratados internacionais que abordam a questão de refúgio e, por fim, identificar em que medida os diplomas normativos no âmbito da ONU atendem adequadamente aos atuais fluxos de deslocamentos de pessoas que podem configurar hipóteses de refúgio. Para isso, efetuou-se pesquisa bibliográfica e documental através de artigos, documentos, tratados internacionais, livros e leis. Como resultado, tendo em base nossos objetivos, nós analisamos os instrumentos de proteção do direito internacional dos refugiados desde a Declaração de 1951, que foi marco inicial na proteção dos refugiados, passando pelo sistema europeu, que concluímos ser excludente para com os refugiados que tentam e para os que conseguem atravessar suas fronteiras, até chegar aos mecanismos regionais de proteção na América Latina, onde a Declaração de Cartagena se destaca por adotar a extensão do conceito de refugiado, o ampliando a amparar pessoas que estavam ameaçadas por violência generalizada, conflitos internos e graves violações de direitos humanos. Através dela, países da América Latina adotaram essa ampliação. Mesmo ela não tendo a intenção de ser um instrumento obrigatório, ela fez com que o princípio de não devolução passasse ao domínio do próprio jus cogens. Mesmo sabendo da importância dos diplomas normativos, concluímos que os referidos diplomas não atendem adequadamente à realidade dos refugiados, e a maioria das soluções por eles propostas são apenas de caráter temporário, o que resulta em instabilidade social, econômica e política dos refugiados. O deslocamento forçado afeta 1/3 da humanidade, o que equivale a 1 em cada 97 pessoas. No total, são 79,5 milhões de pessoas forçadas a deixar suas casas no mundo, o que significa que o número de pessoas nessa situação dobrou na última década. O relatório Tendências Globais 2019 do Acnur diz que esse número resulta de perseguição, conflito, violência, violações dos direitos humanos ou eventos que perturbem seriamente a ordem pública. São 26 milhões de refugiados, 45,7 milhões de pessoas deslocadas internamente e 4,2 milhões de requerentes de asilo. De acordo ainda com dados do Acnur, em 2019, 11 milhões de pessoas foram obrigadas a fugir de seus lares em relação a 2018, e apenas metade conseguiu voltar para casa. 2/3 das pessoas forçadas a se deslocar seriam apenas de 5 países, da Síria, Venezuela, Sudão do Sul, Afeganistão e Mianmar. Ao longo da pesquisa, desenvolvemos os conceitos de refugiados que são definidos pela Convenção de Genebra, inicialmente limitados à Europa. A partir de 1967, essa categoria se estendeu para o resto do mundo, sendo abarcada por documentos regionais de proteção com características próprias, principalmente na América Latina e Central, que possui o Sistema Interamericano de Proteção. O número de refugiados ampliou-se ao longo dos anos de 1980 e 2016, por conta das grandes crises que assolaram e ainda assolam o mundo. O deslocamento desses refugiados para países com histórico de acolhida, principalmente da União Europeia, demonstraram a defasagem dos países em relação à acolhida, a permanência destes e a necessidade de flexibilização de fronteiras e das políticas migratórias. Mesmo com diversos diplomas normativos no âmbito da ONU, os dados mundiais indicam que os deslocamentos causados por conflitos, situações de violência generalizada e outros fatores são mais numerosos do que nunca. Muitos países seguem oferecendo soluções aos refugiados. Em geral, essas soluções são insuficientes para atender às necessidades mundiais. O que percebemos é que necessitamos de uma governança mundial das migrações, uma gestão multilateral associando os países de partida, de acolhida, organizações internacionais e não governamentais, para que a migração e o refúgio seja benéfico para os países de acolhida, de partida e para os próprios migrantes, tornando-se um bem público mundial. É preciso haver vontade política de enfrentar os desafios, para que as formas reais de proteção e de flexibilização de fronteiras e soberania aconteçam, assegurando os direitos para os refugiados e migrantes forçados. Espera-se soluções reais e permanentes e não apenas provisórias e pontuais. Entender o surgimento, o desdobramento e como, atualmente, o direito internacional dos refugiados é compreendido, além de saber quais os fluxos migratórios atuais, os motivos desses fluxos e o destino dos refugiados, são alguns dos avanços obtidos através do nosso plano de trabalho.